Hoje comemoramos o 76º aniversário de organização eclesiástica da Igreja Presbiteriana de Paraguaçu Paulista. E eu gostaria de trazer uma reflexão para encorajar você, para desafiar você nesta data tão importante para a nossa amada Igreja de Paraguaçu Paulista. Salmo 80, versículos 14 até o versículo 19. Ó Deus dos exércitos, volta-te, nós te rogamos. Olha do céu e vê, e visita esta vinha. Protege o que a tua mão direita plantou, o sarmento que para ti fortaleceste. Está queimada, está decepada. Pereçam os nossos inimigos pela repreensão do teu rosto. Seja a tua mão sobre o povo da tua destra, sobre o filho do homem que fortaleceste para ti. E assim não nos apartaremos de ti. Vivifica-nos e invocaremos o teu nome. Restaura-nos, ó Senhor, Deus dos exércitos. Faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Amém. Este é, meus irmãos, o segundo ano em que comemoramos o aniversário da nossa querida igreja de forma afastada uns dos outros, sem termos qualquer grande evento, pregadores convidados, cântico dos corais. Lamentavelmente, ainda estamos enfrentando os efeitos da pandemia do coronavírus. E assim, somado a isto, também o fato de eu estar, neste momento, me preparando para uma cirurgia cardíaca, ou aguardando um milagre do Senhor, para não precisar desta cirurgia, é necessário refletirmos se nós estamos precisando ou não de que se cumpra o versículo 18 nas nossas vidas. Eventualmente, como eu estou falando de casa, nós ouviremos algumas buzinas, propaganda de carro de som, e carros fazendo barulho nas ruas, cachorro latindo e maritaca cantando. É o som da rua. E por isso eu peço o seu perdão se ele te incomodar. O versículo 18 diz: E assim não nos apartaremos de ti. Vivifica-nos e invocaremos o teu nome. A igreja do Antigo Testamento, como coloca o salmista Asaf, no versículo 1, dá ouvidos ao pastor de Israel. Ela estava passando por uma crise muito grande. Pede restauração de Deus, versículo 7. Lamenta, no versículo 6, o fato de ter sido colocado como zombaria para os seus vizinhos. E assim também, meus irmãos, a igreja, durante esta pandemia, tem se esfriado bastante. Nós vemos que, apesar dos nossos esforços, enquanto país de vacinação, da diminuição drástica, ainda não zeramos, lamentamos isso, mas uma diminuição expressiva do número de óbitos, casos de internações em UTIs em razão da Covid-19, nós não temos percebido uma gradual aumento no interesse da participação de boa parte dos membros da igreja aos cultos. E como pastor da igreja, eu me pergunto se trata de cautela ou se trata de esfriamento espiritual. Só você poderá responder esta pergunta diante de Deus. Quando o Supremo Tribunal Federal estava julgando de forma incidental se a religião era ou não
das atividades essenciais da vida humana, um de seus ministros, de forma bastante irônica, como era da sua natureza, já está aposentado, mas ele gostava de fazer uso da ironia, fazia com frequência. Ele diz que aqueles que estiverem interessados em rezar, que rezem em casa. Sem entrar no mérito do acerto ou desacerto dessa colocação, a grande questão que se coloca é se nós deixamos de orar no culto presencial e estamos orando em casa. Porque às vezes não estamos. Não estamos cultuando em casa. Não estamos assistindo o culto ao vivo com o espírito de culto e de adorador. Deus, por muitas vezes, não tem achado em nós verdadeiros adoradores. Talvez o que esteja havendo não seja cautela, mas esfriamento. O que começou como cautela pode ter descambado para isso. Se for apenas cautela, que Deus te abençoe. Nós oramos para que você possa se fortalecer, se sentir encorajado e se sentir seguro para participar dos cultos presenciais. Até porque eles acontecem todos com máscara. O pregador retira para pregar, um ou dois cantores cantam sem máscara. Para isso a gente resolve sentando-se mais distante deles. Todas as janelas estão abertas. Todas as janelas estão abertas. O culto é de apenas 1 hora, às vezes ele passa um pouquinho, mas é de cerca disso. A escola dominical presencial, que é menor frequentada para aqueles que se sentem ainda inseguros em estar com mais pessoas. Há diversas possibilidades que podem ser encontradas. Mas ainda que, mesmo diante dessa nossa palavra de encorajamento, você ainda se sinta pouco à vontade de frequentar rotineiramente os cultos, pode fazê-lo uma vez por mês. Uma vez a cada 2 meses. Há irmãos que não pisaram mais seus pés no templo há 1 ano atrás. E aí eu me questiono, será cautela ou será esfriamento? Se for cautela, que Deus te abençoe e que te encoraje para que você perca o medo ou enfrente o seu medo, caso você possa vir. Naturalmente, alguns irmãos que mesmo vacinados, a cautela exige mais cuidado ainda. Ainda exige esse cuidado, mas para outros não. Gente mais nova do que eu, gente da minha idade, gente sem comorbidade, gente vacinada 2 vezes, gente que vai à academia, gente que vai à farmácia, gente que vai ao supermercado, gente que vai nas festas familiares, não usa máscara lá. Será que todos que têm feito isso têm deixado de ir ao culto por cautela ou por esfriamento? E se quando está em casa, está assistindo o culto no horário do culto, com a Bíblia na mão, anotando? Eu sei que muitos fazem. Sei. Até porque os grupos de discipulado estão lá justamente para mostrar isso, às segundas-feiras e aos sábados. Aqueles que não estavam presentes ao culto presencial se apresentam com seus papéis cheios de anotações. Por quê? Porque assistiu o culto, participou do culto, ouviu a pregação, fez suas anotações, trouxe o seu feedback. Existem casos e casos. Existem casos e casos. Mas em todos eles, nós queremos trazer essa palavra de encorajamento. Encorajamento, de fortalecimento. Não se esfrie. Não deixe que a vinha plantada por Deus, que é a igreja do Senhor, já preguei sobre isso em outras ocasiões, não deixe que a sua participação nesta vinha, você que é um ramo dela, se enfraqueça.
deixe de dar fruto e precise ser limpa. Talvez você já esteja sendo limpa nesse momento pela palavra do Senhor. E eu oro a Deus para que isso aconteça. A oração do salmista é: vivifica-nos e invocaremos o teu nome. Restaura-nos, ó Senhor, Deus dos exércitos. Faz resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Vivifica-nos. Esse assunto do avivamento é um assunto importantíssimo. Nós precisamos ser avivados. Nossa igreja, meus irmãos, precisa ser revitalizada nesse momento. Infelizmente, eu não posso fazer muitas visitas. Infelizmente, até pregar, às vezes, para mim tem sido cansativo. Até que Deus faça um milagre na minha vida ou coloque o marca-passo e rapidamente volte às minhas atividades, à normalidade. Aí eu vou poder trazer a minha colaboração, a minha contribuição na visitação para a revitalização de igreja. Mas hoje nem isso eu posso. E eu peço o seu perdão por não poder, neste momento de retorno, não estar com a igreja visitando. Mas eu gostaria de trazer aqui, irmãos, alguns sonhos para os próximos anos. Mas o primeiro deles é que você se sinta encorajado, você que pode ir ao culto presencial, que você vá. Os nossos domingos à noite, meus irmãos, tá cheio de visitante. Tá cheio de gente querendo membrar da igreja. Tem gente que já fez a classe de catecúmenos. Tem gente que conversa comigo no WhatsApp, que está chegando na igreja, comentando o sermão, comentando a mensagem, pedindo para ser membro. Isso alegra muito o nosso coração. E você que pode vir e não está vindo, não por cautela, mas porque está frio espiritualmente, que você se sinta encorajado a voltar. E a falar aqui como salmista: vivifica-nos e invocaremos o teu nome. Gostaria de trazer alguns sonhos, mudando um pouco de assunto, mas alusivos ainda aos 76 anos da nossa igreja. Eu disse, irmãos, que do nosso estado espiritual atual pode melhorar e muito. E muito. Pode melhorar e muito. Mas nós temos alguns sonhos que eu gostaria de compartilhar. São sonhos meus, do pastor. Quero encorajar os membros da igreja nesse sentido. Quero que saia do meu coração e vá para o seu coração. Primeiro é a nossa própria vida devocional, mas vou tratar sobre isso daqui a pouco. Eu gostaria de propor aos irmãos alguns sonhos para sonharmos juntos nos próximos 10 anos, dos 76 aos 86 anos de idade. Primeiro, é nos tornarmos mais uma igreja missionária. Ser uma igreja envolvida profundamente com missões. O meu sonho é plantar uma nova igreja presbiteriana nos próximos 10 anos. É muito tempo para a gente plantar uma igreja, não é verdade? A gente dá conta ou não dá? Se a gente se esforçar, a gente consegue ou não consegue? 10 anos. Uma igreja. Você pode me ajudar comigo? Você pode sonhar comigo? Você pode orar comigo em favor deste sonho? Hoje eu vou fazer até alguma coisa diferente. Coloca aí nos comentários se você vai orar comigo, se você vai participar comigo. Se você quer sonhar comigo esse sonho de sermos a Igreja Presbiteriana de Paraguaçu Paulista, uma igreja missionária. Eu confesso que é pequeno este desafio, mas é um começo. Plantar uma igreja nos próximos 10 anos, seja sozinhos, ou seja em parceria com alguma outra igreja, com alguma outra organização. Ou até participarmos de algum outro trabalho, de um trabalho de plantação de igreja, de alguma igreja presbiteriana local. Local quer dizer uma igreja em alguma cidade específica. Eu quero que você sonhe comigo. Isso não é uma proposta, isso é uma motivação e uma provocação para que você sonhe comigo. Anota aí nos comentários se você quer sonhar comigo esse sonho, que está no coração de Jesus. Jesus era profundamente missionário.
A igreja primitiva era profundamente missionária. Se você ler os relatos ou a interpretação de Michael Gorin, que ele é o autor do Drama das Escrituras que nós já lemos aqui na igreja, ele tem um livro sobre missões. Ele, na verdade, é um missiólogo. E eu desafio você a ler para ver como que Deus trabalhava a missão no Antigo Testamento. Mas o segundo, meus irmãos, e é ainda mais desafiador que o primeiro, eu gostaria da sua companhia em orarmos por um avivamento na nossa igreja local, na nossa cidade, no nosso país. Enfrentamos dias difíceis, enfrentamos dias de escassez de água, da chuva, energia elétrica cara, inflação de 2 dígitos. Isso sem contar que, não sei se o governo da China ou quem que lá na China nos avisou o mundo que é possível uma grande crise financeira ainda por vir em razão da quebra de uma grande empresa chinesa. Ou seja, a expectativa não é das melhores. Nós precisamos orar por um avivamento. O homem, os governos, os partidos, as ideologias podem não ter solução para as crises do mundo, mas nós sabemos onde está a solução. Dobremos nossos joelhos, invoquemos o nome do Senhor e oremos por um avivamento para que o Senhor avive sua igreja e que os efeitos deste avivamento glorioso e poderoso se façam sentir na sociedade e pelo mundo afora. Aviva-nos, Senhor. Vivifica-nos e invocaremos o teu nome. Gostaria que você tomasse para si este fardo, este peso, esta obrigação. Anota aí nos comentários se você vai fazer isso. Quero sua companhia nisso. Estudar e orar sobre o avivamento. Estudar, eu vou trazer alguns estudos para os irmãos no futuro próximo. Nós precisamos ser uma igreja avivada, vivificada. Nós não podemos ficar nos escombros. Nós não podemos ficar, meus irmãos, como esta vinha, como este povo de Deus, que no versículo 16 é descrito como queimada, decepada. Ah, meus irmãos, nós precisamos disso. Aceite sobre si esse nosso desafio. Faça parte comigo. Vamos orar por um avivamento. Vamos estudar sobre o avivamento para a gente não atrapalhar o avivamento. A gente pode não trazer o avivamento, mas é verdade que às vezes nós podemos nos atrapalhar dentro dele. Para que isso não aconteça, estudemos a palavra. Eu me disponho a estudar isso com os irmãos. Outra meta que eu gostaria de propor aos irmãos, a primeira é plantar uma igreja nos próximos 10 anos, até chegarmos aos 86 anos de idade. Segundo, é estudarmos e orarmos por um avivamento todos os dias. Estudar, a gente vai estudar de vez em quando. Orar todos os dias. Aviva, Senhor. Aviva, Senhor. Aviva, Senhor. Essa será a nossa oração. Terceiro lugar, eu sonho e estabeleço para mim mesmo, e quero encorajar você a participar disso, uma meta de termos daqui a 10 anos 50 grupos de discipulado. 50 grupos de discipulado. É 10 anos. Podemos ter isso ou não podemos, irmãos? Se os nossos grupos se multiplicarem todos os dias, se os membros da igreja se envolverem, se os novos convertidos entrarem, se os líderes orarem, se nós evangelizarmos, nós podemos conseguir isso ou não? Grupos de 4 pessoas, 5 pessoas, até grupos de 10 pessoas. 50 grupos. Nós precisamos de líderes. Nós precisamos de gente disposta. Nós precisamos de líder lá na Conceição do Monte Alegre, para fazer um grupo de discipulado lá. Nós precisamos de líderes lá na Barra Funda. Da forma que eu estou falando aqui, os irmãos conseguem até identificar a minha posição dentro de casa, né? Barra Funda. Aqui em casa podemos ter 2 grupos, 3 grupos. 50 grupos em 10 anos. Isso não é uma proposta. Isso é uma meta que eu quero trazer para que você sonhe comigo.
Hoje, meus irmãos, é o dia de sonharmos com uma igreja do futuro e reconhecermos as bênçãos do passado e sabermos, meus irmãos, que nós hoje enfrentamos uma crise, mas nós não podemos nos acovardar. Crise da saúde, doenças, a doença da Covid, crises financeiras, diversas crises. Mas o céu não está em crise. E é para lá que nós caminhamos. Aqui nós somos peregrinos. Marchamos em meio às crises, no meio aos pântanos do desânimo, nos desertos da aflição, nos castelos, somos presos no castelo da angústia. Mas isso tudo é passageiro. Nós entramos no castelo, mas saímos. Nós entramos no deserto, mas nós vamos sair do deserto. Nós entramos nos pântanos, mas nós vamos sair dos pântanos. Isso não é para sempre. Isso é transitório, isso é passageiro. Às vezes nosso coração está por demais da terra, nosso coração deve pensar nas coisas lá do alto, onde Cristo vive. Sonhe comigo esse sonho, meus irmãos, meu irmão querido. 50 grupos de discipulado. São em 2021, 2031. Pastor, não sei nem se eu vou estar vivo até lá. Nem eu sei. Ninguém sabe. Ninguém sabe. E se a gente não estiver vivo até lá? Aí eu vou citar o irmão presbítero Paulo, de saudosa lembrança. A gente passa o bastão. A nova geração continua. Mas ela precisa aprender a sonhar. Esse vídeo é para adolescente assistir. Curtir, compartilhar, comentar dizendo: estamos juntos. Vou orar, vou participar. Hoje eu sou criança. Daqui a 10 anos não vou ser mais. Eu vou ser um líder no grupo de discipulado. Quero, meus irmãos, também dizer que o coral, que o grupo das mulheres, dos homens, dos adolescentes, dos jovens, receberão uma especial atenção. Nós queremos um grupo de adolescentes forte, mocidade forte, mulheres fortes. As mulheres, acho que não precisa nem dizer, elas vivem um avivamento desde que surgiram. Grupo de mulheres não tem crise. É sempre uma bênção. Mas nós, os homens, os adolescentes, os jovens, às vezes a gente passa por uns percalços. O coral precisa voltar. Nós queremos ter um grande coral daqui a 10 anos. Mas, pastor, onde nós vamos colocar esse povo todo? 50 grupos, se cada grupo tiver 10, vai dar 500 pessoas. Onde é que nós vamos botar 500 pessoas? É muita gente, não é? É. Eu não estou propondo nada. Eu estou propondo um sonho, uma meta. Gostaria que os presbíteros sonhassem comigo, que os diáconos sonhassem comigo, que os dizimistas sonhassem comigo, que os membros da igreja sonhassem comigo, que a minha família, a sua família, tivéssemos este mesmo sonho. Que sonho? Vamos aumentar o tamanho do nosso templo, irmãos. Nós vamos precisar aumentar. Daqui a 10 anos, será que a gente não consegue? É outro sonho que eu quero sonhar com você. Vamos aumentar nosso templo? Vamos deixá-lo num grande templo no centro da cidade? Pode ser que não fique um templo tão mais bonito do que ele já é um templo muito bonito. Pode ser que nem todos os bancos venham a ser acolchoados como nós temos hoje, porque às vezes as igrejas crescem de membresia, mas não crescem financeiramente. O que nós vamos fazer? Vamos vender bênção? Não. Vamos ser infiéis? Não. Vamos nos afundar em empréstimo? Não. Vamos usar os bancos que a gente tem, depois vamos comprar uns bancos, nem que seja mais simples, nem que daqui a 20 anos a gente compre outros bancos melhores, mas vamos aumentar o nosso templo, irmãos. Ah, não vai, o acabamento não vai ficar legal para tudo. Tudo bem. 10 anos é pouco. Tudo bem. Mas vamos fazer com que caibam mais pessoas. Essa crise vai passar. Essa pandemia vai passar. Nós cremos até que já está passando. Nós oramos por cura, nós oramos por vacina. A OMS tem aí proposto seus remédios, seus tratamentos. Nós temos vacinas no braço das pessoas. Às vezes com alguns percalços ali, falta uma vacina numa cidade, outra eu, mercê de Deus, estou vacinado com a segunda dose.
Graças a Deus. Espero que todas as ovelhas estejam tendo este privilégio. Sei que no Brasil não é todo mundo que está passando por isso. Há estados bem defasados, há outro um estado mais avançado do que nós. Nós somos o segundo estado mais avançado, graças a Deus. Nós oramos por isso, Deus nos atendeu. Ora, irmãos, vamos voltar. Vamos nos animar. Vamos orar mais. Comenta aí nos vídeos. Você quer sonhar comigo esse sonho? Quer comemorar os 86 anos com uma igreja filha? Vivendo um bendito avivamento? Com 50 grupos de discipulados, sendo que você mesmo que está escrevendo, às vezes é até tão desanimado, vai se tornar líder de um grupo? Tem muita gente que pode ser líder de grupo, irmãos. Eu sei que tem alguns que eu deixo até no cantinho, ainda não os coloco como líderes, mas eu sei de seu potencial. As multiplicações vão acontecendo e os líderes vão assumindo. Eu sei que tem líderes que são bem mais evangelísticos, tem líderes que são mais acolhedores no sentido de mais atividades de sociais. Tudo é importante. Tudo é importante. Vamos comemorar os 86 anos no novo templo, irmãos? Pode ser o mesmo templo, mais ampliado. 50 grupos, grande coral, pelo menos uns 50 cantores, um outro regente, talvez. Aí eu vou cantar junto com os irmãos, porque não acho legal que o pastor faça tudo, né, na igreja. Mas eu vou cantar. Posso tocar o piano também. Às vezes vai ter outro, né? Daqui a 10 anos, será que o Caleb aprendeu a tocar piano? Mas seu filho, você que está assistindo, você também pode estudar. Ah, meus irmãos, são muitos sonhos. Quando a gente não faz nada, eles são apenas sonhos. Mas quando a gente se põe a trabalhar no Senhor, a orar no Senhor, as engrenagens do universo passam a conspirar a nosso favor, porque as engrenagens do universo estão a serviço do Criador do universo. Nossa igreja pode crescer. Nossa igreja deve crescer. Você está sendo comissionado para isso. Que Deus te abençoe grandemente. Você que já está animado, continue aí. Até me transmita um pouco dessa sua animação. Você que está desanimado, não desanima não. Fortaleça no Senhor. Vai orar. Faz uma oração de 30 segundos. Se é isso que você está conseguindo orar, ore 30 segundos. Amanhã é 1 minuto. Peça a Deus, Senhor, eu estou tão desanimado. Vivifica-me, restaura-me, Senhor. Eu estou criando desculpas para não ir ao culto, porque eu vou em todos os lugares, mas só lá que eu não vou. Será que só no culto tem Covid? Está cheio de igreja aqui em Paraguaçu que nem usa máscara, que nem tem distanciamento, que tem nada disso. Estão morrendo aos borbotões? Não. Não estou dizendo que o que elas fazem está certo. O que nós fazemos é que está certo. Mas há muita gente que poderia estar presente e não está. Que poderia estar sonhando e não está. Que poderia estar orando e não está. Que poderia estar assistindo o culto inteiro em casa e não está. Eu sei que muitas vezes pessoas já pararam de assistir esse vídeo faz tempo. E você que foi até o fim, Deus te abençoe. Vamos orar juntos pela nossa querida igreja de Paraguaçu Paulista. Deus amado, nós te pedimos a tua bênção sobre o teu povo. Perdoa-nos. Como igreja temos falhado, mas nós te suplicamos poder do alto, graça, bênção e favor imerecido da tua parte. Continue a abençoar a tua igreja, para que esses sonhos se tornem realidades. Esses sonhos não glorificam a nós mesmos. Esses sonhos glorificam a ti. Porque sabemos que o teu nome é glorificado quando nós damos muito fruto. E nós queremos dar muito fruto. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Deixa aí nos comentários se você vai sonhar comigo esses sonhos. Se você vai se empenhar. Se você vai trabalhar. Se você vai continuar liderando. Se você vai se tornar um líder. Se você vai começar a frequentar o grupo de discipulado. Deus te abençoe.